A gente está aqui ao vivo hoje no Instagram do Fórum Desenvolvimento para falar sobre desenvolvimento das cidades, o papel das cidades na retomada do desenvolvimento econômico do Estado do Rio e o trabalho que o Sebrae vem desenvolvendo na área de políticas públicas, mapeando as oportunidades que existem para as micro e pequenas empresas de compras governamentais. A gente está aqui com o gerente de políticas públicas do Sebrae, Tito Riffe, amigo de longa data. É verdade. E para a gente começar essa conversa. E aí, Tito, eu queria que você contasse um pouquinho para quem está assistindo a gente, tá? O pessoal está começando a entrar. Oi para todo mundo aí, bom dia. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que tem sido a atuação do Sebrae, quais foram os desafios que vocês observaram nesse momento de pandemia, né? Como é que foi a virada da instituição para poder olhar para o que estava acontecendo agora? Olha, Geis, o desafio foi enorme. O desafio é para todos os empresários, para todo o sistema econômico do país, evidentemente, para as grandes empresas também, mas sobretudo para as micro e pequenas empresas, para o microempreendedor individual, porque eles foram mais afetados, não têm disponibilidade de capital de giro, não têm reservas financeiras, têm dificuldade para acessar o crédito e são mais frágeis diante de uma crise dessa dimensão, dessa profundidade. Então, eles são a nossa clientela, representam a missão do Sebrae, atender às necessidades e apoiar as micro e pequenas empresas, os microempreendedores individuais, e isso tem nos dado um grande trabalho que a gente desenvolve com muito prazer, com muita satisfação, como eu disse, representa a nossa missão. Em todas as áreas do Sebrae, o Sebrae está atuando no sentido de mitigar os efeitos da crise sobre essas micro e pequenas empresas, na área de crédito, na área do atendimento, na área da consolidação das cadeias produtivas, fazendo que as micro e pequenas empresas continuem atuando nessas cadeias produtivas, são muito importantes para consolidar e para aumentar a eficácia e eficiência das cadeias produtivas, orientando, né, tentando esclarecer quais são as oportunidades de negócios que surgem, como a legislação se aplica a essas micro e pequenas empresas, aos microempreendedores individuais, esclarecendo dúvidas. Enfim, a nossa pauta é muito vasta, muito grande, e a gente tem atuado em todas essas frentes, né? Agora, no que diz respeito especificamente às oportunidades de negócios, né, nós, especificamente na gerência de políticas públicas, ela tem outras áreas do Sebrae atuando também em torno desse tema, mas nós especificamente fizemos um levantamento em todos os municípios do Rio de Janeiro para verificar a política de compras desses municípios, as compras que estão planejadas, programadas para os próximos meses e como as micro e pequenas empresas podem se habilitar para fornecer a esses municípios. Foi um levantamento muito exaustivo, feito com o apoio das regionais do Sebrae, em todos os municípios, nós consolidamos por regiões, e eu creio que é uma informação extremamente útil para os micro e pequenos empresários para atenderem as necessidades de compras dos municípios nessa hora de crise para os municípios também, e crise para eles mesmos como agentes econômicos. E as oportunidades são muito amplas, é sempre interessante verificar isso, né? Que vão desde as pequenas obras, das reformas, do fornecimento de equipamento de saúde, material de saúde, né? Que vão das máscaras, das luvas, e assim por diante, a alimentação, enfim, uma série de demandas, o material mesmo de consumo habitual das administrações públicas, os equipamentos, etc., a prestação de serviços de toda a ordem. Então, são muitas oportunidades que surgem e a informação é fundamental para que haja, digamos, o encontro entre oferta e demanda, né? E a demanda, aí no caso, é dos municípios e a oferta dos microempresários e das microempresas. E como tem sido o trabalho de conexão com esses municípios? A gente sabe que com esses decretos municipais, estaduais, tendendo a isolamento social, a gente agora está num momento de tentativa de abertura aí de algumas atividades, mas a gente viveu aí um período de isolamento social e aí, assim, o próprio deslocamento, né, de produtos, serviços, ficou prejudicado. Então, como é que tem sido o trabalho junto aos municípios para mostrar que eles também são um vetor importante aí de retomada, uma vez que eles podem se relacionar com esses micro e pequenos empresários locais? Na verdade, os municípios continuam tendo suas necessidades de compras, evidentemente, tanto no que diz respeito a material de consumo, como equipamentos, etc., prestação de serviços de toda a ordem. E claro, né, não obstante
o distanciamento social, há muitos serviços que são absolutamente essenciais, que precisam ser, evidentemente, prestados ainda. É claro que a gente procura se relacionar com os municípios e com os prestadores de serviços, com microempresários, etc., aquelas pequenas empresas, os pequenos negócios, mesmo à distância. E eu diria até que há um paradoxo nisso tudo. Quer dizer, nós estamos nos relacionando até com certas áreas do SEBRAE, por exemplo, na ponta, as regionais, de forma talvez mais intensa do que antes, porque esse relacionamento anteriormente exigia toda uma programação, um deslocamento, uma viagem, etc., muitas vezes, para um contato presencial, e hoje a gente procura fazer isso de forma muito ágil, muito rápida, né, à distância. Eu acho que o SEBRAE conseguiu, digamos, como se diz hoje em dia na gira, virar a chave para a digitalização com muita rapidez. E eu acho que todo o setor de tecnologia da informação do SEBRAE, todas as áreas do SEBRAE que se adaptaram rapidamente a essa virada de chave, estão de parabéns, porque isso representa um ganho permanente para a instituição. Eu acho que há muitas questões relacionadas com a digitalização, com a utilização, por exemplo, de webinars ou de lives, como essa agora que nós estamos fazendo aqui, há muitas coisas, muitas ferramentas que permanecerão e que serão utilizadas daqui para frente com muito mais frequência. Eu acho que foi uma descoberta importante para a nossa instituição, e eu acho que para muitas instituições e também para empresas no Brasil. Eu acho que nós demos um salto. Perdão, eu acho que de vez em quando aparece alguma coisa na minha tela. Eu fui aqui cancelar. Bom, mas eu acho que quando aparece na minha tela você não vê, então não preciso me preocupar com isso. Bom. Fica só para você. Mas eu fico aflito de não me ver na tela, ver algum pop-up aqui. Mas, enfim, então, como eu dizia, eu acho que esse salto na digitalização foi muito importante e vai permanecer, veio para ficar. O Luciano Santos está perguntando aqui, né, quais são as ações para qualificar e adequar os fornecedores às necessidades legais dos municípios. A gente sabe que esse é um ponto importante, né? A qualificação, algumas exigências municipais exigem que as micro e pequenas empresas se adaptem. Então, como é que tem sido esse trabalho nesse processo de digitalização para capacitar esses fornecedores? Olha, desde já, Luciano, não é isso? Ele pode entrar no site do SEBRAE do Rio de Janeiro, ou mesmo no site do SEBRAE Nacional, e verificar todas as qualificações que estão lá disponíveis. Ele pode entrar em contato com o atendimento do SEBRAE do Rio de Janeiro, que vai orientá-lo, né? Provavelmente, um analista vai se relacionar com ele, saber quais são as necessidades de fato em termos de qualificação, né? E eu acho que é algo que ele pode fazer desde já. Mas uma tarefa que o SEBRAE tem desempenhado junto às prefeituras, existe a Lei Complementar 123, que estabelece um tratamento diferenciado, favorecido para as micro e pequenas empresas, etc. E há, inclusive, um princípio constitucional, está lá na nossa Constituição, no artigo 170. Não é? Então, e no 179 também, que desdobra alguns princípios. O princípio geral está no 170 e o desdobramento, detalhamento no artigo 179 da Constituição. Então, o que nós temos feito junto às prefeituras para que elas cumpram exatamente os termos, digamos, da legislação, é orientar, né, e pedir que elas façam, por exemplo, um plano anual de compras. Um plano anual de compras é fundamental, porque ele avisa com muita antecedência aos fornecedores, sobretudo as micro e pequenas empresas, né, que muitas vezes não têm capacidade de se adaptar rapidamente a uma demanda e para preenchê-la, para atendê-la, mas avisam com muita antecedência as micro e pequenas empresas quais são os itens que a prefeitura vai comprar, né, qual é a especificação daqueles itens, especificação técnica, né, quais são os prazos de pagamento, qual é o calendário de compras, né? Enfim, e a prefeitura deve também, nos termos da legislação, né, e essa é uma recomendação do SEBRAE, procurar organizar, né, o processo de produção das micro e pequenas empresas para atender às suas necessidades. Isso é fundamental, essa interação permanente entre micro e pequenas empresas e entre prefeituras, não só as prefeituras, os órgãos públicos em geral, isso vale também para o Estado do Rio de Janeiro, essa interação permanente, essa troca de informações é fundamental para que as pequenas empresas, micro e pequenas empresas, estejam preparadas para entregar os produtos, fornecer os serviços no momento adequado, no momento apropriado.
E o que é muito interessante, né? A gente falou aqui no início, mas tem bastante gente entrando agora. Esse trabalho que vocês fizeram regionalmente, mapeando essas oportunidades nesse momento, que é um momento que, assim, há toda uma busca por ampliar a produção. Eu queria que você falasse onde que as pessoas podem, os micro e pequenos empresários podem encontrar essas informações esse documento que vocês fizeram a respeito do que as prefeituras estão fazendo hoje de licitação e que podem ser oportunidades. No site do Sebrae do Rio de Janeiro, está lá, está também, há um site específico relacionado com a crise da Covid-19, né, que foi criado especificamente para atender a demandas e a necessidades relacionadas com esse momento da vida nacional. Então, isso pode ser efetivamente consultado lá e pode ser também objeto de uma consulta ao nosso serviço de atendimento, que vai orientar de maneira mais detalhada e precisa com relação a onde encontrar. Então, se você for um fornecedor, digamos, de Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Cambuci, enfim, Teresópolis, de qualquer região do Rio de Janeiro que queira saber o que a prefeitura da sua cidade está comprando nos próximos meses, os editais, etc., entrar nesse site. Evidentemente, pode sempre entrar em contato com a prefeitura, mas todas as informações estão consolidadas no site do Sebrae. E um processo muito interessante que aconteceu, Tito, foi algumas empresas percebendo a oportunidade de fornecer equipamentos, por exemplo, EPIs, máscaras, de mudarem a sua matriz ali de produção para poder atender essa demanda. E no Rio de Janeiro isso se tornou até um esforço que foi feito em parceria com o Sebrae. Você pode contar um pouquinho para a gente como é que foi isso? Isso foi um trabalho que foi feito em conjunto pelo Sebrae de uma maneira geral, não só pela Gerência de Políticas Públicas, mas pela área de encadeamento produtivo, para a área de conhecimento também do Sebrae, para diversas áreas do Sebrae, do atendimento também colaborou nesse trabalho, e foi feito junto com a Vigilância, a Superintendência de Vigilância Sanitária do Estado do Rio de Janeiro. E foi no sentido de verificar quais eram as especificações em termos de qualidade, especificações técnicas que deveriam ser adotadas para a produção justamente de material, né, de proteção individual nesse momento de crise da Covid-19. E verificou-se, então, que muitas empresas que produziam outros produtos, etc., tinham condições de se adequar muito rapidamente, né, ou adequar o seu sistema produtivo para produzir justamente máscaras, eventualmente luvas, protetores faciais, né, e atender essa demanda, que é uma demanda, evidentemente, que cresceu exponencialmente de uma hora para outra, né, e que tem que ser atendida, não só a demanda mais especializada das clínicas, dos hospitais, do sistema hospitalar, do sistema médico em geral, mas também a demanda das pessoas também, dos indivíduos, das empresas, né, como supermercados, por exemplo, em que você tem um grande número de clientes visitando a loja ao mesmo tempo, etc., né? Os shopping centers que vão abrir agora, né, que estão abrindo praticamente, né, e que vão precisar também que as pessoas estejam protegidas. Então, não só fornecimento de álcool em gel, né, várias empresas se adaptaram para produzir álcool em gel com as especificações determinadas pela vigilância sanitária, como também no que diz respeito à fabricação de máscaras, por exemplo. E teve também esse movimento interessante da ISO, né, que abriu essa certificação, que é uma certificação paga, para que esses dados técnicos ficassem disponíveis para quem quisesse passar a produzir esses produtos. E essa parceria, essa integração, né, entre as diversas atividades foi um ponto interessante para poder potencializar e fazer com que as empresas rapidamente pudessem se adaptar. Exatamente. A ABNT, por exemplo, por meio de uma demanda, depois de uma demanda feita pelo Sebrae do Rio de Janeiro, ela colocou à disposição dos interessados o acesso, né, a essas normas técnicas gratuitamente. Normalmente é um sistema que cobra pelo acesso a essas informações, então isso foi feito de forma gratuita e facilitou muito esse processo. Então, nós tivemos aí um conjunto de parceiros muito importantes para que a coisa fosse muito bem sucedida, e felizmente foi. Você está muito bem informada a respeito das atividades do Sebrae.
O Sebrae é nosso parceiro e a gente tem É verdade. muitos eventos online para poder falar dessa questão da crise, né? E de como a gente Uhum, supera esse momento. E é muito interessante que esse processo esteja acontecendo. Você tem muitas instituições que estão ativas, produzindo e principalmente fazendo a virada para o mundo digital com muita informação disponível para quem está na ponta, né? Que são os uhum. cidadãos, os empresários, e que muitas vezes no dia a dia se vem diante do desafio, né, de ter o seu negócio fechado, não ter perspectiva, mas tem sim as entidades de apoio que podem dar um suporte, informação principalmente, né, e Uhum. orientação sobre como agir nesse momento. É, Então, assim, é, fala. diga. Não, e eu acho que uma das coisas boas desse processo, se é que a gente pode tirar algum resultado positivo de um drama, de uma tragédia desse porte, mas é o fato de que as pessoas, eu acho, terão uma consciência maior da importância das micro e pequenas empresas, do microempreendedor individual na nossa economia. Quer dizer, muitas vezes a gente olha a estatística, mas a estatística tem uma certa frieza, né? A gente sabe que mais de 90% das empresas brasileiras privadas são micro e pequenas empresas, né? A gente sabe da importância que essas empresas têm em termos de participação no PIB, que é em torno de 30%, etc. Sobretudo da geração de empregos, né? Em termos de Brasil, mais de 50% dos empregos formais são empregos criados, né? Mantidos por essas micro e pequenas empresas. Mas as estatísticas têm sempre uma certa frieza, né? E eu acho que as pessoas vão perceber o valor enorme que representa para o seu bem-estar, para a sua vida, o pequeno comércio do bairro, né? A padaria, aquele rapaz que conserta sapatos, ou o chaveiro que fica ali né? Com a sua bancazinha na esquina, enfim, esses negócios todos que nos atendem nas necessidades mais emergentes ou nas necessidades diárias, cotidianas, e que são absolutamente fundamentais. E eu acho que isso é importante, porque não só a gente dá muito destaque às grandes empresas, mas até as grandes empresas não vivem sem a participação na sua cadeia produtiva das micro e pequenas empresas. Se você pegar um setor automotivo, por exemplo, a gente pensar nas grandes empresas, né, do setor automotivo, as Peugeots, as Nissans, os Volkswagen, as Ford, etc. Mas você tem, no meio disso tudo, a lojinha que vende pneus, né, é o borracheiro, não é? Enfim, é o mecânico, né, e é quem vende autopeças. A mesma coisa vale para a construção civil, é quem fabrica tijolos, né, é o eletricista que fornece o serviço ali como um microempreendedor individual, né? Enfim, há uma série de micro e pequenas empresas que são geralmente importantes elos das mais sofisticadas cadeias produtivas que existem em qualquer lugar do mundo, e no Brasil com certeza também. Agora, tem um ponto importante também para a gente abordar aqui, que é exatamente essa questão do poder de compra. Uhum, Não é nova a discussão a respeito da política e do papel do Estado nessa retomada, uma vez que as compras governamentais são parte importante do PIB. Tem muito dinheiro aí para girar e principalmente para ajudar nesse resgate. uhum, Sem pensar, quer dizer, sempre abordando essa questão de que não é para se pensar em vamos fazer algo diferenciado, mas é permitir dar transparência a esse processo e principalmente fazer com que mais pessoas possam conhecer como participar dele. Nesse ponto, né, a Gerência de Políticas Públicas do Sebrae tem uma atuação muito fundamental até de trabalhar em parceria com outros órgãos, como, por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado, para ajudar nesse processo de quebrar alguns paradigmas e algumas ideias, às vezes erradas, né, de que isso não pode fazer, isso aqui eu posso ter problemas. Então, assim, quebrar também as resistências que acontecem dentro dos governos, né, e nos setores de compras, para que isso possa acontecer na prática. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, qual deve ser, qual é a orientação do Sebrae, qual o trabalho que vocês fazem também de convencimento e parceria com as prefeituras para mostrar que é possível, sim, incluir mais fornecedores, mais micro e pequenos e mais fornecedores locais nesse processo, né? E fazer o Rio comprar do Rio, o Rio ser mais forte nesse quesito. Geisa, você tocou num ponto muito importante, porque muitas vezes o gestor público tem receio
né, de dar um tratamento diferenciado, favorecido à micro e pequena empresa, né, embora isso esteja contemplado na lei, na Constituição Federal, na Lei Complementar 123, do Estatuto da Micro e Pequena Empresa, mas ele tem receio, porque se trata sempre de alguma coisa que foge um pouco, né, da normalidade, ou ele acha que pode fugir um pouco da normalidade, e às vezes não tem conhecimento específico da lei, né, dos seus membros, e como fazer, ou muitas vezes, mesmo conhecendo a lei, não conhece os seus detalhes, não sabe exatamente como proceder passo a passo. Então, nós fizemos uma live que foi muito interessante, inclusive, para o Tribunal de Contas do Estado. Nós firmamos aí um termo de colaboração, de cooperação com o Tribunal de Contas do Estado, o SEBRAE do Rio de Janeiro fez isso, e eu acho que é uma parceria que vai dar muitos frutos, com várias finalidades. Uma delas, sobretudo, é essa, o conhecimento da lei, de como aplicar, né? É o órgão de controle. Então, ninguém melhor do que o Tribunal de Contas do Estado para orientar as prefeituras, para dizer a elas como fazer, né? E tivemos também a participação do SEBRAE Nacional, e foi realmente uma live muito, muito importante para esclarecer e para orientar os gestores públicos, sobretudo gestores públicos municipais, de como proceder para, enfim, fazer com que as micro e pequenas empresas façam efetivamente jus a esse tratamento diferenciado e favorecido, determinado pela Constituição e pelas leis complementares. E que muitas vezes é uma questão, né, Tito, de desburocratizar, tornar mais simples o processo, e nesse meio de caminho fica mais fácil para todo mundo, né? Não só para as micro e pequenas, mas de uma certa forma você torna o sistema mais ágil. Na verdade, existiu, nesse iniciozinho de ano, estava acontecendo todo um movimento em que o SEBRAE participava, mas com outras instituições que estão aqui também participando da live, o CRC também, de debater, né, e principalmente orientar os respondentes da pesquisa que é feita pelo Banco Mundial, né, Doing Business. Doing Business. Exatamente. Para poder mostrar o que já tinha avançado no estado do Rio de Janeiro, né? E a gente conseguia acessar e galgar alguns passos para subir nesse ranking do melhor lugar para fazer negócios. Queria que você falasse um pouquinho também disso, quer dizer, da importância da desburocratização nesse processo, e como o papel do Estado, né? E aí falando governo federal, governo estadual e governos municipais é fundamental para que isso avance, para que essa agenda avance. Você tocou num ponto muito importante também. O Brasil sempre aparece muito mal nessa pesquisa feita pelo Banco Mundial anualmente, que se chama o Doing Business. Procura comparar, né, o processo de abertura, né, registro, abertura, licença para funcionamento de uma empresa, né, em vários países do mundo. Não só para a abertura, mas também para o encerramento, eventualmente. E o Brasil aparece sempre muito mal. Se não me falha a memória, estamos no 100º, 23º ou 24º lugar na classificação mundial, né? E o presidente da República estabeleceu uma meta, logo que assumiu, acho que foi em Davos, quando ele foi lá representar o Brasil no primeiro encontro em que ele participou, né? Após logo a sua posse, ele estabeleceu uma meta de fazer com que o Brasil, em 4 anos, né, galgasse algumas posições nesse ranking e chegasse ao 50º lugar, né? É uma meta ambiciosa, evidentemente, mas o governo federal tem se dedicado a isso com muito empenho, né? E um dos parceiros nesse processo, justamente, é o SEBRAE Nacional, o SEBRAE de todas as unidades da federação, etc., que estão empenhados nisso. Então, nós estamos trabalhando em total parceria com o governo federal, com o Ministério da Economia, com as secretarias como a CPEC, por exemplo, né, da produtividade, que tem a tarefa justamente de fazer com que o Brasil melhore muito em termos de desburocratização, facilitação para abertura e funcionamento de uma empresa. E nós temos feito essa discussão no âmbito também do Comitê Gestor do Registro, integrador do Registro Empresarial, né? O COGIRE, né? E isso lá tem a participação de várias instituições, vocês mesmos do fórum participam, não é isso? E todos aqueles agentes, né, do setor público, né, das prefeituras, do governo do estado, que tem algo a dizer ou que tem algo,
né, a fazer, uma tarefa a cumprir no processo justamente de licenciamento, abertura e licenciamento de empresas. E nós temos avançado bastante. Eu acho que os resultados vão ser divulgados agora em outubro, e a expectativa é que o Brasil já galgue algumas posições, já avance, digamos, o ranking internacional e chegue mais próximo daqueles que estão na dianteira. Eu acho que é um longo caminho a percorrer. Na verdade, o Brasil tem feito um esforço muito grande. Eu acho que, por exemplo, um passo importante nesse sentido foi a Lei da Liberdade Econômica. A Lei da Liberdade Econômica, né, ela se baseia na autodeclaração, em grande parte, na confiança que o Estado deposita no cidadão, no empresário, naquele que vai empreender, e essa confiança, evidentemente, tem que ser correspondida, né? Ele tem que cumprir as normas, as determinações, etc. e tal, e pode ser sempre submetido a uma fiscalização do Estado. O Estado não abre mão do seu poder de polícia, ele pode sempre ir lá e fiscalizar e verificar se as normas estão sendo cumpridas. Mas parte do pressuposto de que o cidadão está agindo com boa fé, está declarando de maneira correta a sua adesão àquelas normas, está cumprindo as normas, e isso é importante para justamente desembaralhar um pouquinho essa burocracia que existe hoje em dia e que faz com que, muitas vezes, a abertura de uma empresa seja um suplício. A gente sabe que, né, no processo de desenvolvimento, o que é muito, muito, muito importante é a livre iniciativa individual, quer dizer, a capacidade dos indivíduos de tomar iniciativas, correr riscos, né, tomar iniciativa de empreender e correr riscos, porque empreender tem riscos. Nem sempre a coisa dá certo, a gente sabe disso, muitas vezes dá errado, né? E exige muita coragem, muita determinação, muita dedicação, muito trabalho, muito empenho, e se ao começar ele já é desestimulado por uma excessiva burocracia, tudo é muito ruim. Então a gente tem que desburocratizar, facilitar esse trabalho e a tarefa do empreendedor individual. A gente tem uma pergunta aqui sobre essa questão dos polos, né? Existe no estado do Rio de Janeiro alguns polos de desenvolvimento identificados que têm um trabalho próximo, né, do Sebrae também, e na medida que se identifique todas essas questões que precisam ser trabalhadas para fortalecimento, para ampliar mercado para esses polos, isso pode ajudar no processo. Qual o olhar do Sebrae sobre os APLs e qual tem sido o trabalho atualmente, né, de fortalecimento desses polos? A gente, quando falou aqui da diversificação econômica, e aí abordando essa questão da rápida resposta que algumas empresas tiveram para produzir materiais que estavam sendo demandados, né, dos EPIs, principalmente, a gente falou, teve um polo que se destacou nisso, que foi o lá de Friburgo, né? Justamente por já ter uma produção muito próxima e que podia virar para, por exemplo, fazer as máscaras e outros equipamentos. Mas, em termos gerais, assim, olhando para o estado do Rio de Janeiro, todas as suas potencialidades, como é que tem sido esse trabalho e esse olhar sobre a necessidade de fortalecimento de cada uma dessas regiões com as suas vocações locais? Olha, há muitos anos que o Sebrae já trabalha com esses polos, procurando orientá-los, né, dar apoio em todos os sentidos, apoio no sentido de qualificação, treinamento, né, habilitação, inclusive, para exportação. O Sebrae faz um grande trabalho nisso, nesse sentido, né, de habilitar as empresas a se adaptarem às necessidades do mercado de exportação, necessidades do mercado específico em termos de tamanho, de qualidade das peças, etc. Então, isso é muito importante. Então, tem os polo de moda e confecções ali de Nova Friburgo e adjacências, tem o polo automotivo, metal mecânico, né? Tem o polo de moda praia, né? Na região dos lagos. Tem vários polos que são importantes, né? E que têm tido o apoio não só do Sebrae, mas de várias instituições empresariais, como, por exemplo, a Firjan, a FEComércio, Associação Comercial do Rio de Janeiro, etc. Todas elas, de certa maneira, trabalham no sentido de identificar essas vocações e fazer com que elas se fortaleçam e se habilitem a comercializar os seus produtos, não só no mercado nacional, quer dizer, romper as fronteiras do Estado do Rio de Janeiro, mas, eventualmente, exportar, ou seja, ir para o mundo e tentar acessar mercados internacionais.
Então, e há certas coisas que são inovadoras, né? De uns anos para cá, o Renato Regazzi ali no encadeamento produtivo tem trabalhado muito esse polo, que eles chamam de polo do mar, que é muito interessante, e ele diz com toda razão que o Rio de Janeiro tem, né, uma vocação marítima inequívoca e vive há muitos anos voltado de costas para o mar, sem entender efetivamente a potencialidade que a economia do mar oferece para o Rio de Janeiro. Isso, é claro, não é apenas o petróleo e gás, né, mas são várias outras atividades que vão até a pesca, né, a aquicultura, a maricultura, etc., uma série, a navegação, de uma maneira geral e tudo. Então são várias atividades que estão vinculadas, né, à presença do mar. E muita gente não sabe, nós temos uma costa muito recortada, mas se ela fosse esticada, né, a gente diz que é a quarta maior costa em extensão do Brasil, embora a nossa dimensão territorial seja relativamente pequena. Nós somos apenas, se não me engano, 0,5% do território nacional como um todo. Mas se esticarmos a nossa costa, assim, que é cheia de reentrância, nós temos a quarta maior costa, né, linha marítima, digamos, ou linha costeira do Brasil. Então, essa vocação é inequívoca e ele tem trabalhado muito nisso, no polo de maricultura, sobretudo ali na região de Sepetiba, Mangaratiba, etc. Então, é uma vocação, certamente, que o Rio de Janeiro procura desenvolver. E em todos esses polos, a gente procura sempre, né, estabelecer uma relação com as lideranças locais, fazer com que haja uma cooperação, um trabalho em conjunto para criar uma marca específica, não é isso? E fazer com que os produtos locais se qualifiquem cada vez mais, né, para poder vencer barreiras de mercado no Brasil e no exterior. Sobre isso, Tito, a gente hoje, às 10 horas da noite, na TV Alerj, vai falar sobre o Polo Mar Conecta, que foi um evento realizado agora no final de maio, que movimentou aí o mercado, abrindo várias oportunidades para empresas aqui do estado de olharem para esse potencial. Para além do papel do governo, né, há um papel muito importante das grandes empresas, que podem ser essas âncoras, né, para desenvolvimento dos fornecedores locais, e é um trabalho de bastante consistência que vocês vêm fazendo ao longo dos anos. E aí a gente está abordando, falando um pouquinho sobre isso. O próprio Renato Regazzi, que você citou aqui, é o nosso entrevistado e vai contar um pouquinho do que aconteceu lá nesses dias. Totalmente virtual, né? Os encontros virtuais, digitais, mas que ajudaram a promover esses encontros aí também e gerar negócios. E eu não podia deixar de citar também, até porque eu tenho uma longa carreira, digamos, na economia agrícola, né, as vocações do Rio de Janeiro em matéria de agricultura, fruticultura, floricultura, etc. Tem polos específicos também, e que tem um atendimento do SEBRAE, da Federação da Agricultura do Estado do Rio de Janeiro, Sociedade Nacional de Agricultura também, e nós temos uma parceria muito grande, né, com Marcelo Queiroz, da Secretaria de Agricultura, né, Abastecimento e Pesca também. Então, este é um setor ao qual o SEBRAE dedica também uma grande atenção. A gente temos várias pessoas aqui na sala conosco. Se vocês quiserem também fazer perguntas e trazer outras temáticas para a gente discutir aqui, a gente ainda tem um tempinho. Eu queria falar um pouquinho, o Tito já está contando aqui muitas atividades que o SEBRAE tem feito nesse período de pandemia e principalmente ajudando também a construir novos horizontes para que a gente possa também perceber quais são as oportunidades que estão se abrindo aí. A gente está no momento, Tito, de justamente alguns municípios começarem a pensar em reabertura. E isso também exige das empresas um desenvolvimento de uma série de protocolos de segurança para justamente se colocarem de forma segura, abertos para a população. Nesse sentido, vocês têm tido, o SEBRAE tem liderado uma discussão ou trazido para essas micro e pequenas empresas essa discussão sobre saúde, segurança e como trabalhar
essa questão, como a trazer também as informações dos vários protocolos, uma vez que muita informação circula, né? Cada hora você recebe uma quantidade gigantesca de WhatsApps, do que tem que fazer, de como é que tem que tomar cuidado, qual é o protocolo que você tem que seguir. Mas, assim, essa informação mais organizada, às vezes, as pessoas estão carentes disso, né? Então, vocês têm feito algum trabalho justamente para orientar esses protocolos de retomada dos setores e das micro e pequenas empresas, especificamente? Olha, esse é outro tema extremamente importante e que tem chamado a nossa atenção, até mesmo porque é um tema urgente. Eu digo sempre ao pessoal lá da Agência de Políticas Públicas, não cabe a nós, do SEBRAE, determinar quando e como, digamos, essa abertura ou esse encerramento, digamos, do isolamento social vai acontecer, em que momento vai acontecer. Eu acho que essa atividade, que tem um caráter mais político, tem que ser desenvolvida pelas entidades representativas do empresariado. Elas que têm que postular, evidentemente, e levar demandas dessa natureza aos centros de decisão, tanto decisão do Estado, como da Prefeitura do Rio de Janeiro, das prefeituras ou do governo federal. Mas eu acho que a nossa tarefa, e eu digo sempre a todos, né, levantar todas as informações disponíveis, né, sistematizá-las, fazer com que o micro e o pequeno negócio, quando houver uma abertura, quando houver um encerramento desse processo de isolamento social, esteja habilitado, preparado para se adaptar o mais rapidamente às exigências em termos de controles sanitários, de normas e de protocolos. Então, nós fazemos uma coletânea dessas informações, existem muitos trabalhos já feitos, um mesmo pelo SEBRAE Nacional, que foi muito, muito bem feito, muito bem detalhado, com a participação do Ministério da Economia, de várias outras áreas do governo federal, com a participação da Vigilância Sanitária também, com a participação de entidades empresariais, né? Então, teve realmente uma discussão muito ampla, muito democrática, muito aberta, e resultou justamente em recomendações, né, que servem de uma maneira geral para todos, né, as áreas, todos os setores da economia, e informações de natureza específica para setores e atividades específicas, que estão também à disposição dos interessados lá na página do SEBRAE Nacional. Vale a pena. São cards, são né, enfim, cartilhas, são vários documentos, né, e textos, etc., que dão informações que podem ser muito úteis, porque eu digo sempre o seguinte, né, essa abertura, né, ou esse cancelamento do isolamento social, ou flexibilização, melhor dizendo, do isolamento social, vai exigir muito, né, das autoridades, de uma maneira geral, né, no sentido de estabelecer protocolos, recomendações, eventualmente a fiscalização, porque ela é necessária também, vai exigir uma consciência e uma adesão muito grande também dos empresários, evidentemente, né, de todos eles, do grande negócio, do pequeno negócio, sabendo da responsabilidade, e dos cidadãos de uma maneira geral, quer dizer, da disciplina social, da consciência social, isso tudo é muito importante, porque o pior que pode acontecer é não dar certo, e nós temos que reverter, né, e voltar a reverter a situação e voltar a um novo processo de confinamento, isolamento, etc., com todos os custos econômicos, sociais decorrentes disso. Então, eu acho que depende de todos nós, efetivamente, do governo, dos empresários, né, isso da sociedade civil, de todos os cidadãos, né, daqueles que percorrem as ruas, que vão ao comércio, que saem de casa para trabalhar e voltam todo dia, aqueles que frequentam os shopping centers, os supermercados, etc., tem uma consciência clara de que nós estamos todos no mesmo barco e qualquer furinho pode fazer com que o barco naufrague novamente. A gente está caminhando aí para os nossos últimos 15 minutos. A Fernanda Braga é secretária de Desenvolvimento Econômico de Nova Iguaçu, e ela pergunta aqui, Tito, se o SEBRAE tem uma proposta de retomada econômica pós-crise, falando do impacto, né, para Duque de Caxias. E o Samir Neme, que é presidente do TRC, também pergunta assim, quais são as ferramentas digitais que o SEBRAE tem aplicado, utilizado para poder incluir micro e pequenas empresas nesse novo mundo que está se formando aí no pós-pandemia. São as duas perguntas que surgiram aqui, são diferentes, mas eu já queria te passar de uma vez, que aí a gente vai... Vamos começar pelo Samir. Quer dizer, eu diria o seguinte, quer dizer, o SEBRAE,
ele de certa maneira, ele descobriu, eu posso dizer assim, o mundo digital, né? E isso beneficia não apenas os processos do próprio Sebrae, quer dizer, a maneira de agir internamente, com os protocolos internos, os processos, etc., né? Nós vamos caminhar certamente para uma digitalização de vários processos internos, né? Vamos trabalhar com menos documentos e mais registro digital, mas isso também fez com que a gente desenvolvesse uma série de ferramentas que nos permitem hoje, né, agir com muito mais agilidade, com muito mais rapidez e muitas vezes até com mais intensidade no atendimento às demandas que surgem. Para vocês terem uma ideia, não tenho número agora de cabeça, mas o atendimento, né, o número de atendimentos, né, feito na ponta pelo Sebrae, né, aumentou exponencialmente, né, e as respostas e as orientações foram dadas à distância. E é claro que, por um lado, a demanda aumentou exponencialmente porque a crise exigiu, né, fez com que essa demanda crescesse desta forma surpreendente, não tão surpreendente, mas, enfim, explicável, né? Então, a gente... Na verdade, nós estamos muito mais preparados hoje para atender com rapidez a essas demandas do que estávamos anteriormente. E eu acho que não vamos abandonar essas ferramentas de maneira nenhuma. Por exemplo, essa live que eu estou fazendo com você agora é uma ferramenta que tem que permanecer. Os webinars são uma ferramenta que tem que permanecer. E eu digo sempre também à equipe, discuto com a equipe toda lá da Agência de Políticas Públicas, aproveito para elogiar a todos eles, são absolutamente fantásticos, muito dedicados, têm um sentido de missão absolutamente formidável, né, e uma qualificação profissional enorme, né. Digo sempre a eles que nós não vamos voltar àquela rotina anterior, nós vamos misturar a presença física, que é fundamental para estabelecer as pessoas, poder cumprimentá-las, abraçá-las efetivamente, celebrar em conjunto, né, os sucessos, as realizações, isso é muito importante, né? Mas vamos também nos comunicar de maneira mais permanente com a nossa clientela, com os nossos parceiros, né, com aqueles a quem nós temos que atender de forma mais permanente através de meios digitais. Isso é absolutamente fundamental. E para responder à pergunta da secretária de Nova Iguaçu, não é isso? Isso. Nós temos agora, o Sebrae Nacional lançou um programa que me parece muito, muito oportuno. Nós temos um programa que se chama Líder. Líder é um programa para o desenvolvimento regional. Nós desenvolvemos esse programa em 3 regiões do Rio de Janeiro. Uma delas é o Médio Paraíba, a outra é o Centro-Sul e a terceira região é a região Norte. O programa do Médio Paraíba já está consolidado, praticamente terminou, nós damos apenas um apoio, né, para o desenvolvimento pós-implantação do programa. Nós temos também o projeto do Centro-Sul, que está se desenvolvendo, mas finalmente caminhando para um encerramento e dando resultados positivos. Estamos iniciando agora o projeto do Norte Fluminense. Então, esse é um programa destinado ao desenvolvimento regional numa perspectiva de médio e longo prazo. Por exemplo, as metas são fixadas para o ano de 2030. Mas agora o Sebrae Nacional resolveu criar uma inovação que é interessante, muito oportuna, que é fazer o Líder-Ação. Lideração é a junção da palavra líder com a palavra ação. O Lideração é justamente um programa de 3 meses, com um valor bem mais modesto, evidentemente, um valor de R$45 mil, para atender a necessidade de transição justamente desse período de, trabalho em casa, trabalho em home office, de atividade econômica, enfim, suspensa durante algum tempo, até que termine a pandemia, etc. e tal. Então, esse processo de transição, digamos, para esse período, né, de normalidade, né, ou de pós-pandemia, esse processo vai ser orientado através desse programa que se chama Lideração. O Lideração é um programa, como eu disse, 3 meses, custa em torno de R$45, 50 mil, e nós vamos desenvolver 3 programas desse tipo aqui para o Rio de Janeiro. Ainda não definimos exatamente as regiões, mas estamos pleiteando isso junto ao Sebrae Nacional e cremos que vai ser muito bem sucedido também, porque ele procura fazer com que haja um processo de
recuperação desses municípios, dessas regiões, e o que nós chamamos também de superação, ou seja, de fazer com que, a partir dessa recuperação, se consiga vislumbrar uma reativação econômica que leve a um novo grau, a um novo degrau de desenvolvimento dessas regiões, das atividades econômicas desses municípios. E é interessante estar aqui, a Fernanda falou, Nova Iguaçu que é líder em ação. E é interessante, né? Porque, no fundo, esse trabalho traz uma perspectiva de criação de governança, né? De um diálogo mais forte e presente do governo, das instituições e também do empresariado, né? Como trabalhar, fazer essa roda girar e conseguir direcionar ações que possam gerar impacto na ponta, né? No dia a dia do cidadão. É isso, tanto o líder como lideração, que nós vamos iniciar talvez daqui a 2, 3 meses, eles têm essa característica, eles precisam identificar lideranças públicas e privadas e do terceiro setor, da área industrial, comercial, de serviços, do terceiro setor de uma maneira geral, que possam se unir em torno de um projeto coletivo de desenvolvimento para a região ou para o município, né? Então, a ideia é identificar essas lideranças, treiná-las naquilo que for necessário, né? E o treinamento é mais um treinamento para estabelecer uma governança, uma coesão, mostrar quais são os processos de planejamento de médio e longo prazo, fazer com que haja uma cooperação na definição de metas e de processos e assim por diante, e definir realmente um programa ou um planejamento de médio e longo prazo. Então, eu acho que sempre deixam essa herança positiva. Eu acredito muito, muito mesmo no desenvolvimento econômico que se faz de baixo para cima, que se faz através da coletividade, por meio do esforço coletivo, por meio do engajamento da comunidade, né? É claro que sempre a atração de uma grande empresa pode ter um impacto econômico na região, mas aquilo tem um efeito que se perde ao longo do tempo, e se não houver sustentabilidade, se outros negócios não surgirem, se a comunidade não tiver um compromisso firme, forte, né, determinado com o desenvolvimento regional, aquilo se perde no tempo e o desenvolvimento vai perdendo força. Bem, a gente já está caminhando aí para os nossos minutos finais, Tito, e eu queria que você falasse para a gente um pouco, assim, das rotinas, assim, o que vocês têm na agenda próxima que vale a pena a população, a galera que está aqui acompanhar, né? Porque a gente falou tanto de buscar referências do site do Sebrae, tanto nacional quanto o Sebrae Rio, né? O quanto tem de informação ali disponível sobre as ações que estão sendo empreendidas, né? Falamos do desafio aqui desse mundo digital que se abriu em pouco tempo, né? A gente fez uma virada aí para uma virtualidade que é difícil voltar atrás, né? Na verdade, ela vai ser acrescida aí no nosso dia a dia. E falamos também dessa importância dos municípios, do trabalho que vocês têm feito de levantar a informação dos municípios e poder passar para os micro e pequenos empresários, como mostrando aí um potencial local, de compra local, que pode ajudar aí nessa retomada. E aí eu queria que você contasse aqui para a gente, assim, ou anunciasse aí quais são as próximas ações, ou coisas que a gente tem que ficar de olho, que vocês estão planejando e colocando em prática. A atividade do Sebrae, de uma maneira geral, é muito ampla, muito diversificada, e é importante que seja assim, porque as necessidades também das micro e pequenas empresas são amplas e diversificadas, né? E na gerência de políticas públicas não é diferente. Nós temos um programa chamado Cidades Empreendedoras, que se desdobra em uma série de projetos específicos e que eu poderia até enunciar aqui, mas são muitos, evidentemente, mas eu vou dar ênfase agora a um que me parece importante e urgente nesta hora, que é o pregão eletrônico. Há uma determinação, por exemplo, de natureza legal, que todos os recursos da União transferidos voluntariamente para estados e municípios, sobretudo para os municípios, né, que são muito beneficiários dessas transferências voluntárias, né, que os municípios recorram necessariamente ao pregão eletrônico na utilização desses recursos para aquisição de bens ou serviços. E nós estamos com um programa justamente para qualificar os municípios, né, e gestores públicos dos municípios a adotarem o pregão eletrônico da maneira mais adequada possível, né, cumprindo todas as normas, todas as regras e assim por diante. Então, nós temos esse processo, estamos muito engajados no Doing Business também, agora está em Doing Business subnacional, né, que envolve, né, mais um esforço conjunto lá com o Ministério da Economia, com o Gabinete da Presidência da República, que também se envolve nessas questões do Doing Business nacional.
e subnacional. Enfim, nós temos várias atividades. Nós temos atividades relacionadas efetivamente com o líder e a lideração. Então, é um conjunto de atividades muito grandes e nós estamos sempre à disposição de todos aqueles que queiram nos procurar para saber um pouco melhor a respeito de tudo que a gente faz. Mas a melhor maneira de consultar inicialmente é procurar o site do Sebrae do Rio de Janeiro, né? E, como eu disse, tem inclusive lá um site específico para a questão da Covid-19 e além do site tradicional que nós temos para atender das necessidades de informação daqueles que militam na produção, sobretudo as micro e pequenas empresas do Rio de Janeiro. Bem, Tito, muito obrigada por você ter aceitado aí o convite de estrear nas lives do Instagram aqui com o Fórum de Desenvolvimento. Geisa, você não sabe como eu estava tenso, ansioso e receioso de utilizar essa nova ferramenta. Acordei cedo, posicionei aqui a câmera erradamente, equivocadamente, como você viu no início, etc., para verificar se ia funcionar, mas acho que correu relativamente bem. Estou satisfeito com o resultado, espero que você também. Foi maravilhoso. Eu acho que a gente tem vários comentários aqui reforçando a importância da informação, né? Do que você trouxe aqui de informação, de dados importantes para a gente acompanhar e principalmente ficar mais atento, né? Porque às vezes a gente acha que não está acontecendo nada e tem muita coisa acontecendo e é importante que a gente traga para as pessoas também onde elas quais são as fontes de informação e as fontes de ação, né? Quais são as instituições do Rio, como elas trabalham para que esse processo, né, de interação e integração aconteça. E já aproveitando aqui para fazer um convite para vocês, na quarta-feira agora, às 10 horas da manhã, a gente vai conversar com o Fernando Blauer, que é presidente do Sind Rio, e vamos abordar principalmente a questão dos protocolos de abertura para bares e restaurantes, que aí também eles trabalharam muito nesse serviço de entrega e delivery, mas agora estão começando a ter que abrir com outros protocolos e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Geisa, eu gostaria de dar um abraço especial no Samir Neme, que eu acho que estava nos assistindo, e os contadores. O Conselho Regional de Contabilidade tem sido um parceiro absolutamente valioso. Ele é realmente um elemento de informação fundamental para as micro e pequenas empresas, para as empresas de uma maneira geral, no sentido de orientar, né, de treinar, fazer com que elas atendam da maneira melhor possível as normas, as diretrizes que são emanadas aí de todas as instâncias governamentais. Então, ao Samir Neme, muito obrigado pela colaboração de todos os contabilistas, né, que nos tem prestado grande apoio em tudo aquilo que a gente faz no Sebrae. E a gente estava aqui na sala com a gente várias pessoas da sua equipe, né, da gerência de políticas públicas, maravilhosos, que a gente tem uma parceria incrível. Também o professor Eduardo Guimarães, que é do TCE, enfim, e outros que não cabe nem aqui citar, porque são vários. Agradecendo a presença de todos e fazendo esse convite, né? A gente está, além do ao vivo, dos painéis ao vivo que a gente está realizando no YouTube, agora a gente também está trabalhando aqui no Instagram para trazer mais informação e poder fazer esses bate-papos que são sempre tão agradáveis. Obrigada, Tito, aí, por aceitar. Obrigado a você. Beijo. Obrigado a todos vocês.